Fala galera, tudo bem com você? Shalom Lekulam, seu amigo Yosef, e você está comigo no Papo com o Yosef. Você que ainda não segue a gente lá no Instagram, dá um pulinho lá, @Papo com Yosef, e segue a gente lá também. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, deixe a sua sugestão acerca do assunto que você quer estudar aqui conosco e nós vamos juntinhos aprendendo sobre a palavra do Senhor. Deixa aqui um aviso, web rádio a serviço de Cristo.com.br, na direção do nosso amigo pastor José Bispo dos Santos. Deus tem uma palavra para você de segunda a sexta-feira, a partir das 21h30. Então vai lá, baixa o app ali na Play Store, na App Store, entra lá pelo navegador Google e você vai ser abençoado pela palavra do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, querido, continuaremos falando acerca dos 9 dons. Ou seja, os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo, a igreja revestida de poder para o quê? Para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com poder e em graça, bem como promover a unidade da fé e do corpo de Cristo. Então, nessa lição aqui, nós vamos aprender um pouquinho mais acerca dessa dádiva abençoada, desse presente que o Eterno ele nos concede através do seu Espírito Santo. Nós podemos conceituar aqui, queridos, dons espirituais como uma dotação sobrenatural da parte de Deus, concedida através do Espírito Santo a uma pessoa para o serviço de execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela, não sendo esses dons qualidades humanas aprimoradas, tá bom? Não uma qualidade que você tem aí e ela foi aprimorada por Deus, não, mas são dádivas, favores imerecidos que o Senhor e Salvador Jesus Cristo concede aos homens. Para o quê? Para revesti-los de poder, para que eles possam o quê? Assim, apregoar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado. Lembrando que os dons são para edificação da igreja e não para nós nos ensoberbecer, não para nós crescermos, não para nós criarmos asa. Então nós recebemos esse dom para edificação e consolação dos santos, da igreja de Cristo. Os dons aqui operando, querido, no Primeiro Testamento. Nós podemos falar de José do Egito, nós podemos falar sobre Moisés, nós podemos falar sobre Josué, né, Yosef, Moshe e Yehoshua. Nós podemos falar de juízes, né, no livro de Juízes, através da vida de Gideão, de Sansão, de Baraque, de Jefté, através da vida de Davi, através da vida de Salomão, né, através dos profetas Elias, Eliseu, e Jeremias, Isaías, e assim sucessivamente. Os dons espirituais, querido, no Segundo Testamento, vamos lá, foi profetizado por Joel 2:28, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonho, os jovens terão visões. Aí a gente vê esse cumprimento na onde? Em Atos dos Apóstolos de número 2, a descida do Espírito Santo. E que mais nós podemos dizer? Que nos dias atuais, eu sou continuista, querido, eu acredito que os dons ainda continuam vigorando
dentro da igreja no século XXI. No momento que nós vivemos, os 9 dons ainda estão operando sobre a igreja. E quais são os objetivos aqui dos dons espirituais? Primeiro, glorificar o nome de Jesus. Segundo, promover o crescimento da igreja. Terceiro, para aperfeiçoamento dos santos. Quarto, confirmar a palavra do Eterno. E quinto, a unidade na fé do corpo de Cristo. Como o texto diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque quem se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador. Então nós temos que crer que o Senhor opera sobre as nossas vidas através da fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. E os dons de poder, fé, dons de curas e milagres ou dons de maravilhas. Vamos lá. Elocução. Elocução quer dizer manifestação verbal. Então nós temos a profecia. E o que é a profecia? É trazer uma mensagem de Deus aos cristãos que estão sobre a terra, com a finalidade de exortar, edificar e consolar a igreja de Cristo sobre a terra. Variedade das línguas. O que é a variedade das línguas? O falar em línguas de forma sobrenatural, ele serve para a própria edificação da pessoa, porque o texto bíblico diz que aquele que fala em línguas não fala com os homens, mas fala diretamente com Deus, fala diretamente com Hashem, o eterno Deus de Israel. Interpretação de línguas. O que é interpretação de línguas? Interpretar as línguas é nada mais, nada menos que falar por si próprio ou por outros para edificar a igreja. E quem está falando em línguas? Ou seja, você está falando naquela língua que o Espírito Santo te concedeu naquele momento e o próprio Espírito Santo está lhe dando o entendimento para traduzir aquilo que você está falando. Ou alguma outra pessoa esteja falando em línguas e aí você, através do Espírito Santo, comece a interpretar aquilo que a pessoa está falando. Lembrando que o próprio Paulo nos ensina, querido, acerca das línguas estranhas que nós não devemos proibir e que fale 2 ou 3, quando o quarto se levantar o terceiro, mas aqui acerca das línguas estranhas, nós tomaremos uma outra aula aqui para trazer uma explicação por completa. Então nós continuamos aqui acerca dos 9 dons. E a revelação ou o saber, palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? É dar em ocasião especiais e de forma sobrenatural palavras orientadas para a solução de problemas considerados insolúveis. O que é palavra de ciência? Palavra de ciência é ter o conhecimento sobrenatural de acontecimento sem qualquer comunicação natural e a respeito dos fatos com o propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção de conhecimento espiritual do povo de Deus. O que é discernimento de espíritos? É um dom, querido, que nós temos que buscar muito, pagar um alto preço para ter esse dom, porque a igreja, infelizmente, do século XXI, ela está sendo enganada por espíritos enganadores, como a palavra do Senhor diz, que no final dos tempos se levantariam falsos mestres, falsos profetas e entrariam como
lobos com sapatinho de algodão e enganaria muitos. Então você precisa entender qual é o espírito que está operando. Se é o Espírito Santo de Deus ou se o que está operando ali é um espírito do anticristo, como o João diz, né, nas suas epístolas, que o espírito do anticristo, ele vem e já está operando no nosso meio. Tem muita profetada, irmão, muita mentira. Infelizmente, muita gente dizendo que Deus falou, quando Deus não falou nada. Muita gente falando que Jesus mandou fazer, quando Jesus não mandou fazer nada. Então nós precisamos ter o dom do discernimento de espírito. E o que é o discernimento de espíritos? É identificar as operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. É você entender qual é o espírito que está operando para você não ser enganado. E aqui nós temos os dons de poder. Qual é? Fé. E o que é fé, querido? É permitir a realização de algo inexplicável. É trazer para perto aquilo que está longe. É acreditar naquilo que nós não estamos apalpando, que nós não estamos pegando. Mas nós cremos que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. É esperar aquilo que nós não estamos vendo, mas que nós já estamos crendo. Curas são os curar enfermidades. Você colocar a mão sobre os enfermos, ali a pessoa está com alguma doença, algo que é incurável para a medicina, aquilo que a medicina já desenganou, diz que não tem mais jeito. Esse dom de curas, ele opera através da sua vida, através do Espírito Santo, para essas manifestações sobrenatural. E os dons de milagres. O que é os dons de milagres? É operar distintamente da cura de enfermidades. Então, aqui nós vemos o quê? As categorias: elocução, revelação e poder. Então você pode compreender aquilo que Yeshua, através do seu Espírito Santo, ele está nos ensinando. Então, queridos, o que nós precisamos estar bem atento aqui é na administração desses dons. Esses dons são novos e estão disponíveis para nós. Então, como é que eu vou administrar esses dons? Eu preciso conhecer acerca dos dons, aquilo que você aprendeu agora. Você precisa buscar os dons com sabedoria, não para o seu uso próprio, mas para a edificação da igreja. Você precisa zelar pelos dons, tá bom, querido? Porque se você não cuidar, você enterra, você deixa de praticar esses dons. E aí você precisa ser abundante nos dons. Você precisa ter autodisciplina nos dons. E você precisa ter decência e ordem ao operar através do Espírito Santo acerca desses dons. Tudo se faça com ordem e com decência. E aqui para nós concluirmos, querido, buscai os dons espirituais. Os dons espirituais são para o nosso dia a dia. E esta dádiva de Deus não cessou com o fim da era apostólica, querido, com o fim lá da igreja primitiva. E ainda segundo a Bíblia, querido, nos dias atuais, esses dons eles serão mais intensamente manifestados. E por isso devemos buscar incessantemente os dons espirituais para o engrandecimento do reino de Deus, aqui na terra e nas regiões celestiais. Então aqui nós lembrando o quê? Que sempre que o maior dom que Deus nos deu e de forma permanente foi o dom da salvação. Esse é o maior dom, querido. É ser salvo por Cristo Jesus. É ver Jesus, Yeshua, morrer pelos meus e pelos seus pecados. Deus vos abençoe. Shalom Lekulam. Deus engrandeça o seu conhecimento. Obrigado por ter ficado conosco até aqui neste vídeo, aprendendo mais sobre os 9 dons. Deixa uma chuva de like nesse vídeo aí,
enche ele de comentário aí acerca das suas dúvidas, daquilo que você quer que nós falamos aqui no canal. Não deixe de acessar lá aserviçodecristo.com.br e nós vamos juntinhos pregando a palavra do Senhor e rumando a nova Jerusalém. Deus os abençoe.